Olá, compatriotas! Independente de qual seja sua ideologia política, claro, se você tiver uma, todos nós sabemos das infinidades de movimentos políticos que existem. Mas muitos deles são desconhecidos, então hoje eu trouxe um vídeo de iceberg sobre os movimentos políticos do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Movimento Nacional Suplente. Não, eu não vou colocar o nosso na lista. Petismo. Também conhecido como lulismo, os petistas, ou lulistas, são pessoas de extrema esquerda fanáticas pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Um partido socialista fundado em 1980 por Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de berrar nos comentários falando que o PT não é socialista, saiba que o próprio Estatuto do PT no primeiro artigo admite isso. Bolsonarismo. Tendo como figura principal o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, os bolsonaristas são pessoas de extrema-direita também fanáticos políticos. Eita, circo populista da porra! Uma divergência entre o fanatismo dos bolsonaristas para os petistas citados anteriormente é que esses carregam consigo um fanatismo mais religioso. Não é à toa o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, o mesmo lema do ditador Antônio Salazar e dos integralistas, o qual falarei mais pra frente. Movimento feminista. É um movimento social que se diz lutar pelos direitos das mulheres. Normalmente atuando com manifestações nada agradáveis, elas defendem muitas coisas que são até mesmo contraditórias. MBL. O Movimento Brasil Livre é um movimento liberal conservador vinculado à direita fundado em 2014. Eles defendem coisas como imprensa livre, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e entre outras coisas. MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é um movimento de ativismo político e social brasileiro de inspiração marxista que acha bonito sair invadindo propriedades dos outros. Teve origem na oposição ao modelo de reforma agrária imposto pelo regime militar, principalmente nos anos de 1970. Movimento Negro. O movimento negro no Brasil corresponde a um conjunto de movimentos sociais, políticos e culturais realizados pelos negros brasileiros, com a colaboração de aliados não negros, lutando por direitos e combatendo o racismo e a desigualdade. Movimento de Mulheres Camponesas. É um movimento fundado em 2004, que representa as mulheres trabalhadoras rurais do país. Defende a reforma agrária e a implementação de políticas públicas que promovam a agricultura familiar e a preservação do meio ambiente. Movimento monarquista. Esse é um movimento que luta pela restauração da monarquia no Brasil. Atualmente, comparado a outros movimentos que citarei em diante, esse é o que tem mais adeptos à ideia. Se levarmos como base o plebiscito de 1993, talvez exista cerca de 20 milhões de monarquistas no Brasil. Movimento operário. Esse é um termo que se refere à organização coletiva de trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses, particularmente, mas não apenas, através da implementação de leis específicas para reger as relações de trabalho. MTST. Conhecido como Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fundado em 1997, eles prezam principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social. Inicialmente organizado como um setor urbano do MST. Movimento integralista. Esse foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico fundado em 1932. Conhecido como AIB, Ação Integralista Brasileira, era uma cópia direta do fascismo, fazendo adaptação da saudação romana, usando braçadeiras com o símbolo do partido, manifestações de rua com caráter marcial e usando o mesmo lema dos fascistas portugueses,
Deus, pátria, família. Movimentos separatistas. Esses têm muitos. Sul é meu país, Nordeste é meu país, São Paulo é meu país, enfim. A proposta deles é a independência de suas regiões com o argumento de terem uma cultura diferente ou que Brasília não retribui o tanto que eles oferecem. Mas esses movimentos são bem pequenos e não têm relevância nenhuma. MLST. O Movimento de Libertação dos Sem Terra é um movimento político-social brasileiro criado em 1994 que busca a reforma agrária. Sim, ele também é uma dissidência do MST. MPL. Um movimento passe livre fundado em 2005 em Porto Alegre, defende a adoção da tarifa zero para transporte coletivo. Um acontecimento que contribuiu significativamente para o desenvolvimento das lutas e da subjetividade que levaram à constituição do MPL foi a chamada Revolta do Buzu. Ela consistiu numa mobilização popular, protagonizada por estudantes, sem a liderança de partidos ou entidades estudantis tradicionais, que por cerca de 3 semanas em agosto de 2003, tomou as ruas de Salvador, paralisando a cidade contra o aumento das passagens de ônibus. Apesar da intensidade das manifestações, o aumento não foi revogado. Anarquismo. Os anarquistas se opõem a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Movimentos fascistas. Eu decidi separar esse do integralismo pelo simples fato de que a ideia de fascismo pode ser bem fragmentada de um grupo para o outro. Esses movimentos prezam pelo ultranacionalismo, desprezo à democracia, totalitarismo e rejeição ao comunismo. Anarcocapitalismo. É uma ideologia política libertária que defende a ideia do direito à soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado. Os anarcocapitalistas buscam abolir os estados centralizados em favor de sociedades sem Estado com sistemas de propriedade privada aplicados por agências privadas. Mas essa ideia está presa na internet, quase não tem movimentos nas ruas falando sobre ele. Aliás, o próximo que irei citar também está preso na internet. Libertarianismo. É movimento que defende a liberdade como um princípio central. Os libertários compartilham um ceticismo em relação à autoridade e ao Estado, mas divergem no escopo de sua oposição aos sistemas políticos e econômicos. É comum encontrar na internet eles simpatizando com os anarquistas e anarcocapitalistas. Movimentos pró-nacional-socialismo. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn... Sim, movimentos a favor da ideologia do ventilador alemão do século passado. Normalmente esses grupos são presos por pregar a segregação e superioridade racial, pois a própria Constituição proíbe essa ideologia. Movimento eugênico. Esse foi um movimento racista e pseudocientífico do século passado, comumente tendo membros que simpatizam com o nacional-socialismo. Apesar de apresentar características próprias, adaptadas à realidade social e ao conhecimento científico brasileiro, esse movimento ocorreu seguindo o interesse pela eugenia em países como Estados Unidos e Alemanha, que vão contra o método científico. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se puderem, compartilhe com um amigo. Até mais!